Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, convido você a se inscrever. Caso você queira acompanhar os nossos estudos, que você possa então clicar ali no sininho para receber as notificações. Se você concorda com este trabalho nosso, quiser compartilhar com outras pessoas, também fique à vontade. Nós estamos lendo uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. E nesse momento estaremos lendo a introdução do livro de Josué. A autoria. Segundo o entendimento de vários críticos estudiosos, Josué não foi escrito antes do fim do período dos reis, cerca de 800 anos após os acontecimentos narrados no livro que leva seu nome. Contudo, na atualidade, descobriu-se uma série de motivos arqueológicos, históricos e filológicos significativos para atribuir uma data muito mais recuada à autoria e primeira publicação desta obra. As tradições judaicas mais antigas, abre parênteses, Talmud, fecha parênteses, afirmam que o próprio Josué escreveu o livro, eventualmente também, a exemplo de Moisés, tivesse usado o auxílio de algum amanuense ou secretário na redação final do livro. É importante destacar que a parte final da obra, abre parênteses, que trata do sepultamento de Josué, fecha parênteses, foi concluída e escrita muito provavelmente por Eleazar, filho de Arão, sendo que o último versículo possa ainda ter sido acrescentado por um copista ou revisor posterior. Em duas oportunidades, pelo menos, o texto faz menção a trechos escritos por ordem de Josué e por ele próprio, quando as tribos receberam suas heranças, abre parênteses, porções da terra, fecha parênteses. Josué ordena, abre aspas, entretanto, saireis rapidamente da emboscada para tomar posse da cidade desprotegida, Yahvé vosso Deus a entregará nas vossas mãos. Tomada a cidade, a incendiareis, agindo de acordo com a palavra do Senhor. Vede que eu vos dei uma ordem expressa. Fecha aspas. Josué 18, versículos 7 a 8. Mais tarde, na última cena da obra, quando Josué lidera o povo de Israel à renovação da aliança com Yahvé, o Senhor estabelece, abre aspas, decretos e leis, fecha aspas. Em outra situação ainda, o escritor que narra a história parece também ter sido participante do acontecimento, fazendo uso da primeira pessoa do plural. Josué 5, 1, Josué 5, 6. As observações do autor são de alta precisão e demonstra estar absolutamente familiarizado com os nomes antigos das cidades, como a, abre aspas, cidade dos Jebuseus, fecha aspas, que é Jerusalém. Juízes 15:8, Josué 15:8, Josué 18:16. Kiriat Arba, que é Hebron, e Sidom, a grande, que mais tarde foi chamada simplesmente Sidom. Então, as observações do autor são de alta precisão e demonstra estar absolutamente familiarizado com os nomes antigos da cidade, como cidade dos Jebuseus, que é Jerusalém, Kiriat Arba, que é Hebron, e Sidom a Grande, que mais tarde foi chamada simplesmente Sidom. Tiro nunca é mencionada, porque nos dias de Josué ainda não se desenvolvera como uma cidade portuária de grande relevância. Propósitos. O livro de Josué é uma história de conquista e de realização para o povo de Deus. Depois de muitos anos de escravidão no Egito e cerca de 40 anos no deserto, os israelitas finalmente receberam autorização de entrar na terra prometida a seus pais. Abraão, um eterno migrante, nunca tomou posse da terra a que foi enviado, mas deixou aos filhos a herança da aliança com Deus, que fez deles os posteriores proprietários de toda Canaã. Gênesis 15, 13. Josué recebeu a honra e a responsabilidade de transformar a promessa em realidade,
Quando Deuteronômio chega ao fim, começa o livro de Josué. As tribos de Israel ainda estão acampadas a leste do rio Jordão. A narrativa tem início quando Yahvé, o Senhor, manda que avancem e cruzem o rio a pés enxutos. Em seguida, relata a série de vitórias no centro, na região sul e no norte de Canaã, as quais deram aos israelitas o controle de toda a região montanhosa, e do Neguebe. O tema do livro, portanto, é o assentamento do povo de Israel na terra prometida. Então, o tema do livro, portanto, é o assentamento do povo de Israel na terra prometida. Josué, em uma fase anterior da sua vida, era chamado simplesmente Oséias, Números 13, 8, versículo 16. Números 13, versículo 8 e versículo 16, que significa, entre aspas, salvação. Com o passar do tempo, entretanto, Moisés decide mudar esse nome para Josué, que quer dizer, abre aspas, Yahvé salva, ou ainda, Yahvé é a vitória. Quando esse mesmo nome, abre parênteses, cuja forma grega originou o nome Jesus, fecha parênteses, foi dado o primogênito de Maria, passou a ser a concretização de uma figura do Antigo Testamento e o mais bendito dos nomes sobre a face da terra em todos os tempos. Na Bíblia hebraica, o livro de Josué começa uma seção chamada, entre aspas, profetas anteriores, que também inclui juízes, Samuel e reis, todos de conteúdo histórico, mas escrito de uma perspectiva profética. São obras que vão além de registrar o progresso da nação israelense desde os tempos de Moisés até a queda do reino do sul, Judá, em 586 a.C. Interpretam de modo profético o modo de Yahvé, o Senhor tratar o povo de Israel no transcorrer da história. De acordo com sua aliança, a maneira de Deus cumprir suas promessas e permanecer leal a elas, especialmente através de servos como Josué, os juízes, Samuel e o próprio Davi, e ainda lidar com a teimosia pecaminosa dos israelitas. Na obra de Josué foi o Senhor quem ganhou as vitórias. E, abre aspas, assim, pois, deu Yahvé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Fecha aspas. Josué 21, 43. O livro de Josué, portanto, enfatiza, primeiro, a fidelidade de Yahvé, o Senhor Deus, em conceder ao povo de Israel a terra de Canaã por herança. A importância da Torá, lei, não apenas oral, mas principalmente escrita. E, número 3, a santidade de Deus e o juízo do Senhor em relação aos pecados dos povos cananeus. Deuteronômio 7, 1 ao 6. Data da primeira publicação. Considerando a data mais recuada para o grandioso êxodo israelita do Egito, a conquista de Canaã sob liderança de Josué ocorreu por volta de 1400 a.C. A data mais recente para o êxodo situa a tomada das terras prometidas em torno de 1240 a.C., uma data difícil de harmonizar com a insignificante presença dos filisteus no livro de Josué, já que tinha um grande poder na região que mais tarde passou a ser conhecida como Palestina, por volta de 1200 a.C. É possível, entretanto, datar a primeira publicação da obra entre os anos 1400 a 1370 a.C. Esboço geral de Josué. A entrada triunfal na terra prometida de Canaã. Capítulo 1, versículo 1 ao 5. A convocação e missão de Deus para Josué. Capítulo 1, versículo 1 ao 9. A ordem de Josué ao povo de Israel. Capítulo 1, versículo 10 ao 18. A missão a Jericó. Raabe e os observadores, capítulo 2, versículo 1 ao 24. A travessia do rio Jordão, capítulo 3, versículo 1 ao 17. A celebração da travessia, capítulo 4, versículo 1 ao 24. A circuncisão do povo como sinal de consagração, capítulo 5, versículo 1 ao 12. O capitão do exército de Yahvé, o Senhor, capítulo 5, versículo 13 ao 15. A conquista do território de Canaã. A tomada da parte central de Canaã, capítulo 6, versículos 1 ao 8.
A tomada da parte sul de Canaã, capítulo 9, versículo 1 ao 10. A tomada da parte norte de Canaã, capítulo 11, versículo 1 ao 15. Um resumo da conquista geral do território, capítulo 11, versículo 16 ao 12, versículo 24. A divisão das terras de Canaã, capítulo 13, versículo 1, 24, 33. Orientações a Josué, capítulo 13, versículo 1 ao 7. A divisão da Transjordânia, capítulo 13, versículo 8 ao 33. A divisão de todo o território cananeu, capítulo 14, versículo 1, 19, 51. O estabelecimento das cidades de refúgio, capítulo 20, versículo 1 ao 9. As cidades destinadas aos levitas, capítulo 21, versículo 1 ao 45. As mensagens de despedida de Josué, capítulo 22, versículo 1 ao 24, versículo 28. E a morte e o sepultamento de Josué, capítulo 24, versículo 29 ao 33. Então aqui nós vemos a introdução a Josué e nós vimos a autoria, propósito, a data da publicação e o esboço geral de Josué. Querendo Deus, estaremos iniciando a leitura subsequentemente do capítulo. Vamos ler agora o diagrama do conteúdo de Josué. Alvo, ação, alocação. Vamos ler aqui. Alocação. Desafio à unidade e obediência. Vamos ler, aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Capítulo 1, preparação de Josué e do povo de Israel. Capítulo 1 ao 5, entrando em Canaã. Depois, ação, início da conquista da terra prometida, capítulo 6 ao 8. Vencendo e ocupando as terras de Canaã. Mais uma ação, conclusão da conquista da terra de Canaã, capítulo 9 ao 12. Agora, a alocação, início da divisão das terras, capítulo 13 ao 17. Tomando posse da terra prometida. Mais uma alocação, conclusão da divisão das terras, capítulo 18 ao 21. E do capítulo 22 ao 24, desafio à unidade e obediência. Aí nós temos bênçãos e alegrias. E agora a época, o tempo aqui, a ação do capítulo 1 ao 12, a ação que foi preparação, início da conquista da terra prometida e conclusão, cerca de 7 anos. E a alocação, cerca de 18 anos. Deus convoca Josué à liderança. Então nós lemos aqui então a introdução para na próxima gravação estarmos iniciando o capítulo 1 de Josué. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na Palavra de Deus, por isso somos instruídos diariamente a lermos as Escrituras e colocarmos em prática em nossa vida. O Velho Testamento se cumpriu em Jesus, hoje nós vivemos o Novo Testamento. Hoje nós cremos em Jesus. Nós lemos o Velho Testamento para conhecermos a história, mas nós só cremos e obedecemos a voz de Jesus, aquilo que se confirmou no Novo Testamento. Só ouvimos a voz de Jesus. Até a próxima.